Eu sou de Cacaio. Vim até o interior de Minas Gerais atrás de um rastro antigo. Dizem que o corpo seco ainda caminha por aqui. A estrada de terra parecia engolir o carro, lenta, como se a poeira tivesse memória. O céu já vinha baixo, cor de chumbo, e a tarde se desfazia em um frio fino que entrava pelas frestas. Eu tinha recebido a mensagem numa madrugada, dessas em que o celular vibra e parece que vibra dentro da cabeça. Um áudio curto, voz de homem cansado, pedindo para eu não achar que era brincadeira. Aqui tem um corpo que não acaba, e tem coisa que não deixa a gente esquecer. Não é todo dia que eu cruzo quilômetros por causa de uma frase dessas, mas tem palavras que puxam a gente pelo colarinho. E um corpo que não apodrece, puxou. A cidade, vou chamar de Santa Rita do Vale, porque o povo daqui gosta de santo e segredo. Era pequena, encaixada entre morros arredondados, telhados baixos, igrejinhas brancas e um silêncio que não era paz. Era cuidado. Você sente quando as pessoas falam pouco não por educação, mas por defesa. Parei num boteco de esquina, daqueles com cadeira de plástico e rádio baixinho. Pedi um café. O dono me olhou como quem mede o peso de alguém antes de confiar a balança. Tá vindo de longe, né? Ele disse sem perguntar de onde eu era. Vim por causa de uma história. Uma do cemitério velho. O café ficou mais amargo na minha boca quando eu vi o olhar dele mudar. Só um trisco. O rádio pareceu aumentar de volume, como se tentasse tampar o assunto. Cemitério velho. Ele repetiu e coçou o queixo. Você é desses de internet? Sou viajante. Escuto as histórias. Registro. Ele soltou um riso sem graça. Um riso de quem aprendeu a rir para não tremer. Registro é bom, mas tem coisa que é melhor deixar quieto, moço. Eu conheço esse tipo de aviso. Ele vem sempre com a mesma textura, medo e respeito misturados, como se o medo fosse um tipo de fé. Foi quando uma senhora sentada perto da porta entrou na conversa sem se levantar. Ela tinha lenço na cabeça e mãos grossas, de quem trabalhou a vida inteira. Se veio atrás do corpo seco, veio atrás de um castigo, ela disse. E castigo, quando acorda, escolhe um para lembrar para os outros. Eu fiquei parado, segurando o copo, ouvindo o ventilador rangendo no teto. A senhora já viu? Eu perguntei. Ela olhou para a rua como se verificasse se o vento estava escutando. Ver. Ninguém vê direito. A gente sente. E quando sente, já é tarde. O dono do boteco baixou a cabeça. E alguém lá, no fundo, puxou a cadeira com pressa. Uma pressa silenciosa. A cidade inteira parecia ter ensaiado aquele movimento. Eu paguei o café. Agradeci. Saí. Do lado de fora, o frio aumentou. E a luz do fim de tarde deixou as coisas com contorno de sonho. Foi então que eu vi a placa de madeira, apontando para uma estradinha lateral. Cemitério antigo. 3 quilômetros. Quase como se alguém quisesse mesmo me levar até lá. Peguei a estrada. O caminho para o cemitério cortava pastos e capões de mato. O verde era bonito, mas era um bonito sem alegria. Havia cercas tortas, árvores que pareciam sempre olhando para trás, e um cheiro de terra úmida que subia como lembrança. No meio do caminho parei numa venda pequena para comprar água. O rapaz do balcão devia ter uns 20 anos, mas o rosto dele tinha uma seriedade de velho. Você vai para o cemitério? Ele perguntou vendo a câmera no banco do carro. Vou. Ele engoliu seco. Se for, não vai sozinho. Eu vou. Então leva isso. Ele puxou do bolso um pequeno pedaço de pano amarrado como um patuá. Minha avó fala que protege. Eu não sou de desprezar crença, ainda mais quando vem carregada de cuidado. Peguei. Agradeci. E por que chamam de corpo seco? Eu perguntei. O rapaz ficou imóvel por um segundo, como se a resposta viesse com peso. Porque nem a terra quis ele. A frase entrou em mim como uma pedrada gelada. Segui. Quando cheguei, o cemitério antigo era menor do que eu imaginei. Um muro baixo de pedras e um portão de ferro enferrujado que rangia como bicho. Lá dentro, túmulos antigos, alguns sem nome, alguns quebrados. Cruz torta. Matinho crescendo entre as lápides. E um silêncio grosso, como se o ar estivesse segurando o fôlego. O sol já estava caindo atrás do morro. Eu senti aquela pressa que não é minha. Aquela sensação de que o lugar tem relógio próprio. E eu tô atrasado nele. Entrei. Cada passo estalava folhas secas. Eu fui andando devagar, olhando nomes apagados. A maioria das lápides tinha datas de muito tempo. Algumas nem tinham data. Só saudade. E então eu vi. Um túmulo diferente. Não era bonito. Não era ornamentado. Era só estranho.
A terra em volta parecia sempre remexida, como se alguém ou algo mexesse ali por dentro. Havia uma cruz sem nome e um pedaço de madeira no chão com marcas de unha. Não marca de ferramenta, marca de unha. Meu estômago fechou. Eu aproximei a câmera, mas a câmera pareceu hesitar, como se o foco não quisesse firmar. Já aconteceu comigo antes. Às vezes o equipamento falha perto de coisa que não gosta de ser vista. Mas ali foi diferente. Não foi falha, foi recuo. O vento soprou por entre as árvores do lado de fora do muro e trouxe um som que eu não sei explicar direito. Um gemido baixinho, ou um riso velho, ou a madeira do portão. Mas o portão já não estava se mexendo. Eu parei. Tá tudo bem, Dica Caio. Eu falei baixinho, mais pra mim do que pra qualquer outra coisa. Quando eu virei o rosto, vi no chão, perto de uma lápide caída, pegadas. Pegadas recentes. E a terra estava úmida, como se alguém tivesse saído agora. Só que tinha uma coisa errada. As pegadas não eram de sapato. Eram de pé. E o pé parecia magro demais. Comprido demais. Como se fosse um osso pisando direto no barro. Eu senti o coração acelerar. Peguei a lanterna. O sol já tinha sumido quase todo. A sombra tomou o cemitério rápido, como água enchendo um buraco. Segui as pegadas. Elas iam contornando os túmulos sem pressa. Eu ia filmando, mas ao mesmo tempo eu sentia que a minha presença ali não era bem-vinda. A pele do braço arrepiou, e o frio agora parecia vir de dentro. As pegadas pararam diante de um jazigo antigo, daqueles de família com porta de ferro. Só que a porta estava entreaberta. Eu juro, eu ouvi um som vindo lá de dentro. Um som de respiração. Só que não tinha pulmão ali. Não devia. Eu pensei em voltar. Pensei mesmo. A diferença entre coragem e teimosia é fina, e naquela hora eu senti essa linha tremendo. Mas eu vim até aqui. Eu precisava entender. Eu empurrei a porta. O rangido ecoou pelo cemitério e voltou para mim como se alguém tivesse repetido. Lá dentro, o cheiro era de umidade e pedra velha. Minha lanterna varreu as paredes, mostrando nichos vazios e uma placa quebrada. E no chão, tinha terra. Terra fresca. Como se alguém tivesse entrado ali carregando o próprio túmulo. A luz da lanterna tremia na minha mão. Eu respirei fundo. E então eu escutei atrás de mim. Passos. Lentos. Arrastados. Não era gente. Gente pisa e o chão responde. Aquilo arrastava como saco pesado. Como corpo que não aprendeu a andar. Meu corpo travou. Eu não virei de imediato. E por um segundo eu tive certeza de que se eu virasse eu ia perder alguma coisa minha. Alguma coisa que não se recupera. Mas eu virei. O corredor do cemitério estava vazio. Só que o ar estava diferente. Mais denso. Mais quente de repente, como se alguém tivesse soprado um bafo velho. E a lanterna, ela apagou. Apagou sem aviso. Eu sacudi. Bati. Nada. A escuridão me engoliu por inteiro. E aí veio a voz. Uma voz baixa, rouca, que não era exatamente som. Era como se fosse uma ideia dentro do meu ouvido. Não me deram terra. Meu peito apertou. Eu acendi a lanterna do celular. A luz fraca abriu um círculo pequeno. E nesse círculo, eu vi a mão. Uma mão saindo de trás de uma lápide. Não inteira. Só os dedos. Compridos, secos, cheios de terra grudada. Como raiz. Eu recuei. A mão puxou o resto do corpo. E ele apareceu. O corpo seco. Não era um esqueleto. Não era um cadáver como em filme. Era pior porque era possível. Era um corpo que parecia ter esquecido como morrer. Pele esticada, colada no osso, rachada como barro seco. Os olhos fundos, sem brilho, mas atentos. A boca parecia sempre aberta, como se respirasse um ar que não alimenta. Ele não corria, não precisava. Ele tinha paciência. Eu sentia as pernas bambas. A câmera no meu peito parecia pesar 1 tonelada. Eu não vim para te provocar. Eu falei, a voz falhando. Eu só queria entender. O corpo seco inclinou a cabeça. E eu ouvi o estalo do pescoço, como galho. Entender não devolve. Ele deu um passo. E o chão respondeu com um som molhado. Como se a terra tentasse aceitar aquele pé e não conseguisse. Eu lembrei do que o rapaz disse. Nem a terra quis ele. A entidade chegou perto o bastante para eu sentir o cheiro. Não era cheiro de podre, era cheiro de coisa antiga guardada. Armário fechado, roupa esquecida, tempo. Eu recuei mais e bati no muro do jazigo. Sem saída, o corpo seco levantou a mão devagar, como quem vai tocar, não atacar. E eu entendi que o toque não era para machucar meu corpo. Era para pegar lembrança.
para puxar coisa de dentro. Eu instintivamente apertei o patuá no bolso. E foi aí que eu ouvi, do lado de fora do cemitério, um canto. Baixinho. Uma reza. Voz de mulher. A senhora do boteco? A avó do rapaz? Eu não sei. Mas alguém lá fora rezava como quem joga corda para quem tá afundando. O corpo seco parou. Os olhos dele se moveram irritados como bicho interrompido. Eu aproveitei o segundo. Eu empurrei o corpo dele. Não com força, porque não tem força que empurre sentença, mas o suficiente para escapar do canto da parede. Corri. As pernas pareciam não ser minhas. Eu tropecei em um túmulo, caí, raspei a mão, senti o sangue quente, levantei. Atrás de mim, o corpo seco não corria. Ele vinha, arrastando, mas vindo como se cada passo dele fosse promessa. Eu cheguei no portão, ele estava fechado. Eu juro por tudo que eu tenho, eu tinha entrado com ele aberto. Eu lembrava do rangido, eu lembrava do ferro cedendo, mas agora estava trancado. Eu puxei com força, o ferro não mexeu. Atrás de mim, o som do arrasto ficou mais perto. A reza lá fora aumentou. E junto com a reza veio um barulho, como se o portão recebesse pancadas de fora. Abre! Alguém gritava abafado. Eu botei as mãos no ferro e empurrei com toda a força. Senti o metal vibrar, como se tivesse vida. E o portão abriu. Abriu de repente, quase me derrubando. Eu saí para a estrada ofegante e a primeira coisa que eu vi foi ninguém. Não tinha ninguém ali. Só o vento balançando o capim. E uma vela acesa no chão bem na frente do portão. Como se alguém tivesse deixado e ido embora no mesmo segundo. Eu virei para o cemitério. O corpo seco estava parado do lado de dentro, perto da entrada. Não atravessou, não podia, ou não quis. Ele ficou ali me olhando como se eu fosse um nome numa lista. E então ele falou, sem mexer a boca, de novo dentro do meu ouvido. Conta para eles, que eu lembro. E a vela apagou. Eu voltei para a cidade com o corpo tremendo e a cabeça quente. Quando parei na praça, a noite já tinha tomado tudo. As luzes amarelas dos postes não espantavam nada, só deixavam mais claro que o escuro estava por perto. Eu encontrei o boteco fechado, a venda fechada, as ruas vazias. Só a igreja aberta com uma única pessoa lá dentro, a senhora do lenço ajoelhada. Eu entrei devagar. Ela não se assustou, como se já soubesse que eu ia voltar. Cê viu, né? Ela disse sem olhar para mim. Eu sentei num banco. Minha mão ainda ardia do tombo. Vi. Ela respirou fundo, como quem carrega o peso de uma história antiga. Dizem que ele foi ruim em vida. Ruim de verdade. Negou ajuda, negou pão, negou água, até para quem pedia com criança no colo. Quando morreu, nem a terra quis receber. Ficou seco. E ficou andando. Porque tem gente que, de tanto negar, vira negação. Eu fiquei em silêncio. O que eu tinha visto não era só um monstro. Era uma lembrança ambulante. Uma espécie de ferida que a cidade tentou cobrir, mas a ferida aprendeu a caminhar. E por que ele não saiu do cemitério? Eu perguntei. Ela levantou o rosto pela primeira vez. Os olhos eram claros, cansados. Por que ele tá preso onde botaram ele? E por que reza segura? Mas reza não apaga. Só segura. O resto é o povo que tem que aprender. Eu olhei para minha câmera. Ela tinha gravado alguns trechos. Mas o principal, o momento em que ele apareceu por completo, estava corrompido, ruído, mancha, como se a imagem recusasse. E talvez fosse melhor assim. Eu saí da igreja e sentei na mureta da praça. A noite estava linda, cheia de estrela, mas eu não conseguia sentir beleza. Eu só conseguia sentir a frase ecoando. Conta pra eles, que eu lembro. E eu entendi ali com um arrepio lento. O corpo seco não persegue por fome de carne. Ele persegue por fome de reconhecimento, por fome de verdade. Ele é o que sobra quando a gente seca por dentro. Quando a gente nega tanto o outro, que um dia a própria terra nega a gente. E eu, de Cacaio, indo embora de Santa Rita do Vale, levei uma certeza que não pesa no bolso, mas pesa na alma. Tem coisa que o tempo não apodrece. E tem castigo que não precisa de corrente, porque ele anda sozinho, esperando alguém lembrar.